Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. Eu sou o Jorge Jossi Wagner e o tema do vídeo é: de acordo com o Espiritismo, como o Brasil vencerá esses momentos de turbulências atuais? Agradeço a você que tem assistido aos vídeos, tem deixado aqui o seu comentário, deixado um like também quando você gosta do vídeo, compartilhado mesmo e feito a grande gentileza de se inscrever em meu canal. Já estou com quase 5.500 inscritos. Agradeço muito se você puder me ajudar a divulgar o canal, que tem mais de 1.400 vídeos já postados. Através de um processo de transformação moral coletiva, alinhado com a sua missão espiritual de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, esse é o caminho para livrar-se dos momentos de turbulências atuais. E contamos sempre com Deus a nos ajudar, nos amparar, nos intuir para que a gente vença as dificuldades, que não são poucas, mas estão de acordo com um mundo de provas e expiações, como é o que nós vivemos. As dificuldades não devem ser vistas como castigo, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Nós precisamos ser testados, desafiados. Isso é muito necessário. Existem alguns princípios espíritas para superar as crises. Vamos a elas. Transformação individual e coletiva. Estamos falando do nosso país, do Brasil. Como deve ser feito ou o que deve ocorrer para que a gente vença as turbulências atuais, que não são poucas e não são recentes também. A crise, seja ela social, política ou econômica, ela reflete o estágio evolutivo da própria humanidade. Para o Espiritismo, a superação desses desafios começa na transformação interior de cada indivíduo. Porque à medida que mais pessoas buscam o bem, buscam a fraternidade, a sociedade como um todo se eleva, melhora, se equilibra. Mas é preciso mais ainda: fé raciocinada e serenidade. Porque em meio ao tumulto, a doutrina espírita recomenda a busca pela serenidade, o desenvolvimento de uma fé raciocinada. É saber por que crer, não é crer sem saber por quê. Nós espíritas entendemos, conforme Jesus nos ensinou, que Deus é nosso Pai e Jesus é Filho de Deus, como eu, como vocês. Somos todos filhos de Deus, portanto Jesus é nosso irmão. E Deus segundo a doutrina espírita, nos ensina, é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. É o princípio de tudo, é Deus. Então é necessário que a gente tenha fé, mas raciocinada, entender por que é que Jesus nos diz da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Aí está a causa. Porque Deus é a inteligência suprema do universo. Nos criou e criou todas as coisas que são boas. Por isso que serenidade e o desenvolvimento de uma fé raciocinada é muito importante. Que não se abala diante das adversidades. Essa postura permite tomar decisões mais conscientes, construtivas, sem se deixar levar pelo desespero coletivo. Porque se ficarmos ligados aos acontecimentos que vão ocorrendo no nosso dia a dia, de violência, de crueldade, que existe, mas em uma quantidade muito menor do que das coisas que são boas. É que existem programas, por exemplo, na televisão ou muitas vezes canais na própria internet, dedicadas a só nos trazer desastres. Muitas vezes a gente fica ligado nisso, acha que não tem nada de bom. O meu canal, fazendo propaganda dele, só tem coisas boas, positivas,
otimistas e racionais, acima de tudo racionais. Então, para que a gente vença então os tumultos dos momentos atuais, é necessária uma reforma moral. Por isso que o Espiritismo sugere que os problemas sociais e políticos, eles são sim sintomas de desequilíbrios morais. A reconstrução da nação passa, portanto, pela reforma moral dos seus cidadãos. A crise pode ser um catalisador para que as pessoas reavaliem seus valores e busquem atitudes mais éticas e solidárias. Além disso, é necessário o serviço ao próximo. A turbulência também é um chamado para a ação e o trabalho voluntário. Ajudar o próximo e praticar a caridade são formas de superar dificuldades, pois o bem que se faz para o outro retorna para si mesmo e contribui para o bem-estar coletivo. Não devemos, claro, fazer o bem para receber o bem de volta, mas é fazer o bem porque é bom. Se temos condições, e todos nós temos condições de fazer algo que seja bom, façamos. Isso vai retornar para nós, mas não devemos ficar preocupados com o retorno. O importante é que a gente faça a nossa parte. É necessário que a gente tenha uma visão de longo prazo. O momento atual é difícil, mas isso vai passar. E somente o bem é que fica. A perspectiva espírita sobre a imortalidade da alma e a reencarnação, ela proporciona uma visão de longo prazo. As dificuldades atuais devem ser vistas como etapas necessárias para o progresso espiritual da nação, rumo a um futuro de regeneração. As turbulências são passageiras, mas as lições morais permanecem e impulsionam a evolução. A visão espírita e aquilo que o Espiritismo pode fazer para o Brasil, nós encontramos no livro que tem por título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por isso que nós, espíritas, estamos sempre dizendo que o Brasil é considerado a pátria do Evangelho, por ter acolhido e disseminado o Espiritismo, trazido pelos Espíritos, através de Allan Kardec. Essa missão implica na responsabilidade de irradiar a luz do Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Então, a responsabilidade de irradiar a luz dos ensinos de Jesus, como Jesus nos trouxe, ou seja, o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, temos que espalhar isso para o mundo todo, servindo de exemplo de fé e fraternidade. Estamos, amigos e amigas, vivendo momentos de transição, de passagem de uma fase para outra. O Espiritismo ensina que passamos por um processo de transição para o mundo se tornar um mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal, mas ainda haverá mal. O Brasil, com a sua missão espiritual, e nós temos uma missão espiritual, desempenha um papel importante nesse processo, auxiliado por espíritos superiores. Em resumo, o Espiritismo não aponta para uma solução externa ou messiânica, mas para um esforço coletivo de melhoria moral e espiritual. O Brasil superará as turbulências à medida que os seus cidadãos adotarem valores como fraternidade, solidariedade, reforma íntima, transformando as crises em oportunidade de crescimento. Nesse momento, de acordo com vários estudiosos da doutrina espírita, o Brasil é o hospital do planeta Terra. Aqui estão reencarnando espíritos profundamente devedores das leis divinas, recebendo a oportunidade de transformação. Por isso, tantas as dificuldades que nós temos com relação ao próprio problema de desequilíbrios, né?
Desequilíbrios que nos levam realmente a ficar atormentados, muitas vezes descrentes, onde aparece a corrupção e muitas vezes a gente vê que o corrupto nem sempre ele é punido. Mas não nos preocupemos com isso. Ninguém foge das leis divinas. Não que Deus castigue, mas é a própria pessoa que é a causa disso tudo. E o efeito de algo que eu faça, eu é que sentirei. Porque Deus colocou em cada um de nós inteligência que precisa ser exercitada. E colocou em cada um de nós o chamado tribunal divino, onde eu irei julgar os meus movimentos, as minhas ações. Não é outro que vai me julgar. Isso aprendemos com o Espiritismo também. Não teremos julgadores em um determinado lugar. Nós é que estaremos nos julgando pelos erros que nós tenhamos cometidos. E nós já vemos tantas casas que recebem irmãos nossos com corpo físico, sem nenhuma condição de locomover-se. São espíritos que estão em um hospital, como o Brasil, estão pagando pelos erros cometidos em reencarnações anteriores. Então, para que a gente supere as turbulências atuais, é necessário uma reforma íntima, porque as crises são oportunidades de crescimento. Nós precisamos ser fortes, confiantes, perseverantes, termos fé e prosseguirmos trabalhando, porque é com o trabalho, que é uma lei divina, que iremos fazer a transformação do Brasil naquilo que está destinado a ele, ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Agradeço a você que assistiu ao vídeo, fico muito grato. Se você quiser deixar um like, agradecerei. Se puder, se inscreva em meu canal do YouTube, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião também. O que você acha daquilo que eu comentei? E desejo que você fique bem e que fique em paz, confiante sempre.